A primeira vai ser sobre, Vitor, 7 necessidades básicas da criança, tá? E a segunda vai ser sobre o uso da internet, o excesso de telas, a nomofobia, novas doenças neurológicas que estão surgindo nos nossos filhos e em nós, né? Por conta do excesso de tela. Então, vamos lá, amém? Primeiro, eu queria falar sobre as 7 necessidades básicas da criança. E eu creio que essa aula vai ser uma aula, amém, irmão? Tipo uma aula. Vai ser uma aula de cura interior para todos nós. Porque falar de filhos mexe conosco, né? Mexe conosco, mexe com coisas que a gente não aprendeu, às vezes com lembranças difíceis da nossa infância, não é? E quando a gente vai mexer nos filhos, vai educá-los, a gente consegue enxergar as nossas debilidades, né? E a gente vê onde é que os nossos pais erraram, né? E onde é que nós podemos tentar errar o menos possível. Amém? Nós somos pais de 4 rapazes, temos daqui um dia já 3 noras completas, né? Por enquanto 2, mas que poucos dias a terceira vai se casar, graças a Deus. E mais uma filha, né? Sarinha para mim. Eu estou me contente para não exceder na minha, como sogra, né? Porque é uma Sara como se fosse do meu ventre. E a Cristiane e a Lorena também. E eu espero em nome de Jesus que essa palavra edifique bem o seu coração. Vamos ler esse versículo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha que coisa interessante, andando pelo caminho. Inculcar é tipo assim, você socar lá dentro, né? Eu vou inculcar, eu vou colocando lá dentro, eu vou colocando. A partir dos 3 meses, a criança é capaz de saber o que a mãe pensa. Os pensamentos da mãe, ô Juliana, pode não ser em palavras, mas a criança já sabe o que a mãe está pensando, e isso passa para o feto em desenvolvimento dentro da mãe. Tanto que é sério essa questão pai-filho. Na segunda aula vamos falar sobre as mídias, né? E hoje até uma grande pesquisa com relação ao autismo. Se causa do autismo não possa ser também o excesso de uso de internet das mães durante a gestação. Até pelas ondas magnéticas do celular e das redes Wi-Fi dentro das casas. Então, bem profundo. Mas vamos lá. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia no Salmo 139. Senhor, nos visita nessa manhã e nos cura, nos restaura. Restaura as nossas emoções. Nós vamos falar da alma da criança. Vamos falar das nossas almas. Amém? Que as nossas almas sejam visitadas pelo Senhor nesse dia. Nossas emoções, né? Eu espero em Deus que haja muita cura nas nossas casas nesta manhã, né? Com certeza não fui, não sou, nem o Voneir, pais perfeitos, mas estamos tentando melhorar, estamos tentando ficar nesse caminho, tentar ser a melhor filha, a melhor mãe, a melhor esposa. E vamos lá, amém? Então, não vamos desistir, irmãos, né? Não quero que essa palavra traga tristeza sobre o seu coração, mas que ela traga, assim, aquele negócio, vamos sacudir a poeira e vamos recuperar o tempo perdido. Irmãos, o ser humano é maravilhoso. A gente pode desconectar, olha que coisa maravilhosa. O doutor Augusto Cury, ele provou isso cientificamente, né? Eu posso desconectar sinapses nervosas de aprendizado, desconecto aquela sinapse e eu reconecto outra. Isso é fabuloso. Isso está na Bíblia há 3.000 anos.
Quando Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, Paulo está colocando o que Augusto Cury provou, né, no doutorado dele, como psiquiatra, está nos livros dele sobre educação, no mundo inteiro. Então, a gente pode desconectar, por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se eu aprendi a mentir, se eu aprendi a não perdoar, se eu aprendi a guardar uma amargura, se eu aprendi a guardar ódio, se minha família foi uma família violenta, eu aprendi esse comportamento violento quando eu entro para o Evangelho, quando eu conheço Jesus, quando eu começo a ser lavado por essa palavra, então eu desconecto neurologicamente tudo isso de errado que eu aprendi e eu reconecto um outro aprendizado. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 139, versículo 13. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Amém? Você crê nisso? Diga assim comigo, nossos filhos são frutos do amor de Deus. Amém? Do amor que um dia Deus colocou no seu coração, do pai e da mãe, para que essa criança for formada. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o amor seja a base de tudo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a primeira característica, põe por favor, Vitor, significado. Primeira necessidade básica, se você quiser adotar, pode anotar. Depois também eu posso mandar isso aqui digitado para você, ok? Primeira necessidade básica de uma criança. A criança precisa ter um senso, uma certeza de que a vida dela é significativa, de que ela tem um sentido de significado. Isso fala de um senso de valorização. A criança precisa ser apreciada. Um bebê nasce. Naquele primeiro momento, às vezes, hoje nós temos ultrassom, né? Já há muitos anos ultrassom, o exame para ver a idade do sexo da criança, para ver o sexo da criança já com poucas semanas de gestação. Então já se descobre muito cedo. Mas há famílias que, ao saber o sexo da criança, já há uma rejeição, que às vezes chega ao ponto até de aborto, porque eu queria um homem ou uma mulher, né? Isso está muito implícito no ser humano, né? Parece uma coisa assim que hoje não existe, mas isso é fato. E muitas vezes nasce a menina, e ela é tratada como um menino a vida inteira, já nasce ali o problema da crise sexual, porque houve uma rejeição com relação ao sexo daquela menina, e o pai ou a mãe já começa a tratar ela como homem. Eu conheço relatos de meninos que nasceram meninos, e ao nascer, a mãe já colocou um vestido no menino, porque queria que ele fosse homem, e a vida inteira ele sempre usou vestido, foi criado como menina, com tarefas de mulher. Quer dizer, a significância da sexualidade dele já foi anulada, muitas vezes no ventre da mãe, a rejeição já entrou naquela criança. Com relação à beleza, né? Há pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o corpo que elas são e crescem, às vezes, complexadas, com sentimento, às vezes, de inferioridade, né? E hoje, no mundo, a inclusão de crianças com deficiência, eu me lembro de uma criança, uma vez, que não foi diagnosticada a síndrome de Down ao nascer, e
o neném nasceu, eu percebi que a mãe não sabia que ele ia ter síndrome de Down. Eu falei, como é que eu vou dizer para essa mãe? Cheguei para ela, reuni a família ali, na hora do parto. Falei, olha, seu bebê tem um problema. Foi um choque tão grande, aquela mãe teve até crise convulsiva, porque ela não sabia que ela teria um filho com síndrome de Down. E que tudo na vida dela mudaria a partir daquele momento. Então, essa questão do significado, ela é muito importante. O nome, né? Começa pelo nome da criança. Há pessoas que às vezes carregam dificuldade pelo nome que tem, pela forma como se escreve o nome. Tem vergonha de dizer o nome, parece uma bobagem, mas às vezes na escola ela vai sofrer críticas. Chame o seu filho pelo nome. Ou seu coisa, né? Sabe aquela frase assim, filho só serve para dar trabalho. Estou de saco cheio de vocês. Vá lá para fora. Para de fazer bagunça. Para de fazer trabalho. Para de gritaria. Sabe? Porque, quais são as palavras que às vezes a gente dirige para a criança, quando a criança está dando trabalho, quando a gente está cansado? Você trata o seu filho com ira. A ira é uma manifestação de rejeição àquela situação. Pessoas que são tratadas num ambiente de muito grito, de ira, de raiva, você vai corrigir, você está, já estou de saco cheio, né? Então, uma palavra, irmãos, com certeza ela fere muito mais às vezes, depois vamos falar sobre a disciplina, do que uma disciplina dada com amor, da maneira correta, no tom de voz correto, no lugar correto, na frente das pessoas corretas, né? Individualidade. Você dar à criança, eu quero dar algumas dicas de como a criança sentir que ela tem significado. Você pode ter 2, 3 filhos, o seu filho ter um sentimento de individualidade. Se você tiver 2, 3, você não comparar um filho com outro. Não é que você vai, às vezes, dar acepção de pessoas, mas as pessoas são diferentes. Eu já vi muitos problemas, às vezes, em famílias, onde, às vezes, um filho é especial, tem alguma necessidade especial, ou às vezes um filho é muito doente, e aquele outro filho saudável fica com a avó, fica com a tia, porque os pais estão sempre no hospital, os pais estão sempre com outro internado, os pais às vezes estão em terapias todos os dias com aquele outro filho, e o filho que é saudável, às vezes ele sente que ele não tem tanto significado. Afinal de contas, eu sou perfeito, então eu tenho que suportar aqui a fraqueza do meu pai e da minha mãe, ele às vezes carrega até um peso, uma responsabilidade que não cabe a ele, cabe aos pais. O sentimento de significado. Quando você deixa, às vezes, a criança, a partir dos 3 anos, a criança já tem a capacidade de fazer pequenas escolhas, né? A roupa que quer pôr, o sapato que vai pôr, aí quer vestir sozinho, quer amarrar o tênis sozinho. Você começar a deixar a criança treinar essa independência e começar a dar pequenas tarefas. Criança precisa, desde pequenininho, lógico, existe uma escala, depois a gente pode até projetar essa escala, de tarefas que a criança pode fazer a partir de 3 aninhos de idade. Pequenas coisinhas, como arrumar a cama, arrumar uma louça, tirar o cocô do cachorro, pôr a raçãozinha do cachorro, ajudar a tirar a mesa, subir no tamborete, começar a lavar uma louça. Isso vai trazendo à criança um sentimento de significado, de valorização e de que ela é capaz de ir tendo algumas responsabilidades e acertar ou não nessas responsabilidades. Isso é tão sério hoje na nossa geração que a adolescência, quando eu fiz a pediatria 25 anos atrás, a adolescência era até 18 anos. Hoje ela é considerada até 22. Eles estão querendo estender a adolescência para 24 anos de idade. 24 anos de idade. Por quê? Porque os jovens não conseguem mais fazer isso aqui, ó. Eles não conseguem mais executar pequenas responsabilidades, eles têm medo. Eles se sentem incapazes de fazer algumas coisas, eles têm medo. Eles estão crescendo inseguros. Estava esses dias comentando isso com o Josué, a gente comentando sobre isso na turma dele de medicina, e comentando a porcentagem de jovens
Na turma dele que estão usando ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, a dependente de psicóticos. A USP, ela tem média hoje, que é melhor, né? Em tese, para mim não é, mas em termos de essas estatísticas, eu não sei de onde que vem, que a USP hoje, nas primeiras turmas de medicina, já há alguns anos, ela tem média de 10 a 15 suicídios nas turmas de medicina. Suicídio. Chega na faculdade, vê aquela pressão, aquele tanto de matéria, aquela coisa da medicina, suicida. Lutou para chegar ali, na hora que chega, suicida. Por quê? Isso aqui. Lá no berço, ele não teve um sentimento de significado, não pode fazer escolhas, não pode executar pequenas responsabilidades e ter esse sentimento de que ele é uma pessoa capaz de fazer alguma coisa. Diga assim comigo, preciso ouvir mais meu filho. E deixe o seu filho ajudar você. Quando eu falar em disciplina, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente corre tanto, eu não tive filha moça, mas quero falar um pouco do que eu recebi, né? A minha mãe era daquela assim, hoje nós vamos faxinar a casa. Pega a escovinha com água sanitária, ajoelha no chão e vai de quadradinho em quadradinho no azulejo com uma escovinha. Então, a gente escovava ali os rejuntos dos azulejos, da cozinha, do piso, do banheiro, mas ela estava do lado, esfregando junto. Vamos pôr um pano de prato de molho. Primeiro, você passa o sabão, esfrega o pano, enxágua, depois pega um sabão de coco, joga de novo, joga um álcool, deixa um dia de molho. Depois você vai enxaguar aquele pano, mas eu via ela fazendo aquilo. Ela não mandava eu fazer e depois me chamava de relaxada, de burra, de preguiçosa. Ela fazia junto. Eu via a minha mãe fazer aquilo. Mas eu louvo a Deus porque, eu sempre falo isso. Eu fui alfabetizada pela minha mãe. Ela me punha de joelhos, tinha que ser de joelho. Na cadeira, na mesa. Você vai fazer uma cópia da Bíblia todo dia. Então, no caderno de caligrafia e a Bíblia, ali eu copiava capítulos, para aprender a ter respeito pela palavra de Deus. A letra da minha mãe é lindíssima. Ela escrevia e me punha do lado para fazer a caligrafia e copiar a Bíblia. Quando eu fui para a escola, eu já sabia tabuada de 1 a 10, de cor, de multiplicar, e já sabia ler e escrever com 6 anos. O sentimento de valorização gerou em mim um sentimento de capacitação, de que eu tinha inteligência. Agora, faz a tarefa. Sou preguiçoso. E puxa a orelha da criança. E dá cascudo na criança. E bate na criança. E chacoalha o cabelo da criança. Rasga o caderno da criança. Aí, para não ter trabalho de fazer a tarefa, paga um professor, paga um reforço. As crianças de escola particular, eu não vejo nelas muita mais vantagem da escola pública, porque as crianças não estão aprendendo. Os pais gastam fortunas na escola particular, né? Laiane está ali. Fortunas. Com 16 anos, eles não sabem que vestibular que eles querem fazer. Eles, se não fizer um cursinho, não conseguem passar no Enem. E se você pedir para os jovens daqui hoje fazer uma redação para você, você vai chorar. Com o português, com os erros de português, com os erros de leitura, básicos. Básicos. Então, a coisa, nós temos que mudar isso. Deixe o seu filho ajudar você nas pequenas tarefas. Irmãos, quem nunca errou? Quem nunca trocou uma lâmpada e tomou um choquezinho? Quem nunca se cascou uma laranja e não cortou o dedo? Você nunca cortou o dedo descascando laranja? Por que a gente não deixa nossos filhos errar um pouquinho com a gente do lado, para eles aprenderem a fazer? Ao invés da gente criticar e chamar eles de burro, cuidado com as palavras. Diga assim comigo, as crianças precisam fazer pequenas escolhas para verem as consequências das escolhas.
Aí eu quero tocar num assunto. Aí os pais chegam no supermercado, na seção, e o supermercado, lógico, isso é marketing de supermercado, já colocam primeiro as bolachas, os fandangos, os cheetos da vida, os Doritos da vida, os refrigerantes da vida, que é bando de chocolate, balinha, porque você vai gastar primeiro o supérfluo e depois chegar na seção do supermercado, que realmente é o que é necessário, comida de verdade. Aí os pais falam assim, o que você quer comer hoje, meu filho? Doutora, meu filho não come. Você pesa a criança na balança, o peso está normal. Meu filho não come, doutora. Não come. Aí você vai perguntar, mas me fala se a sua rotina. Ah, não, ele levanta 10h30, 11 horas, aí ele abre um saco de Doritos, ele toma um copo de leite com Toddy, ele senta no sofá, ele fica em frente à televisão. Aí quando chega o meio-dia, ele não tem fome para comer, ele toma banho, vai para a escola, e lá no lanche da escola a gente passa no caminho, ou deixa pago na cantina um salgadinho com refrigerante. Aí ele chega em casa, antes de tomar banho, ele senta em frente à televisão, em frente ao computador, vai em frente ao celular de novo, já está de noite. Aí a mãe já não quer fazer janta, porque ela está cansada também, está com sanduíche, pede uma pizza, o menino dorme, e amanhã de manhã segue essa rotina de novo. Então, cuidado com as escolhas que você está deixando o seu filho fazer. Porque isso aqui, ó, essa rotina que eu acabei de fazer, ela gera na alma humana, no corpo, no espírito, calorias, tanto no corpo como caloria na alma e no espírito, vazias. Aí a criança sabe escolher se ela quer Doritos ou fandangos, mas ela não sabe escolher a profissão, ela não sabe escolher o sexo que ela é, ela não sabe escolher com quem ela quer namorar, com quem ela vai casar. Ela não sabe escolher se ela vai fumar droga, se ela não vai. Ela não sabe escolher os amigos, porque você deixou ela escolher coisas sem a menor serventia na vida dela. Ou seja, ela não desenvolveu um sentimento de significado. Dê tarefas para o seu filho, amém? Criança precisa ser monitorada no que faz. Ao mesmo tempo que você precisa incentivar, você precisa monitorar. Irmãos, eu gosto muito de um versículo na Bíblia. Esse versículo marca muito a minha própria vida. Que fala assim, olha, as riquezas não duram já para sempre, nem a herança de geração em geração. Diga assim comigo, meu filho tem que ser um multiplicador de todo tipo de herança que eu vou deixar para ele. Seja herança física, herança espiritual, herança no sentimento, herança material. Você deseja o quê? Que aumente ou que diminua o que você está passando para ele ao longo da sua vida? Não é? Segunda característica, sentido de segurança. Segurança. O que pode gerar insegurança em uma pessoa? Olhe as suas unhas, por favor. Você come unha? Come unha. Né? Você tem algum tique nervoso? Você é feliz com o que você faz hoje? Você tem medo do amanhã? Quando você ouve essas notícias assim, bomba, guerra, trocou o presidente, trocou o ministro da economia, e vem mais imposto agora para nós, misericórdia. Isso te causa o quê? Te causa pânico? Nós, às vezes, até pelo país que nós moramos e toda a situação do mundo, a gente tem um conflito, às vezes, de insegurança muito forte. Uma das coisas que gera insegurança, uma vida de conflito entre os pais. Pais que brigam. Sua casa voa copo, voa faca. Como é que é sua casa? Quando vocês brigam, vocês dormem em quarto separado. Um vai para a sala, outro fica no quarto. É errado uma criança ver os pais brigarem? Não. De certa forma, irmãos, as crianças precisam saber que a gente não vive no mundo de Bob. Amém? As crianças precisam saber que a gente passa problemas.
Eu tive um colega meu, ele tinha uma família muito grande em Goiânia. O primeiro velório que ele foi do pai dele, com 20 e poucos anos de idade. A mãe nunca deixou eles irem num velório. Uma criança num velório. A criança precisa ver coisas ruins. Precisa, às vezes, ter o cachorrinho, o petzinho dela, o gato, o passarinho, que vai morrer. Uma vez eu matei uns hamsters do Eliseu. Contar um pouquinho para... Eles eram pequenininhos, né, Vanessa? Que tinham 5, 6 anos naquela época, a gente morava em São Simão. Irmão, pensa num bicho horrível, eu acho, assim, né? Fede, o ramo é fedido, aquela palha, aquele xixi. E para mim, a minha mente, ela cansa de vez rodar naquela... Mas, enfim, o Eliseu queria o hamster. Compramos o hamster. E esse hamster, a nossa sala era emendada com a cozinha, e ficava ali no meio do caminho, a jaula, né? A prisão do hamster, vou dizer assim. Irmãos, aqui tem fedia, xixi, eu não sabia. Eu saí para trabalhar, vi esses bichos no sol um pouco, né? Põe no sol. Quando eu voltei lá do almoço, você estava igual Maomé. O hamster sequinho, com as patinhas assim, rezando. Mãe, você matou seus hamsters, meu filho. Realmente. Né? Não foi uma morte, foi um crime doloso, né? Foi um crime, não foi morte dolosa, mas, né? Fato. Né? Perdão, meu filho, perdão. Foi o excesso de limpeza da mamãe, de higiene, o fardo da mamãe que gerou essa calamidade aqui, mas... Né? Mas isso para uma criança marca, não é verdade? Mas isso é bom. Porque eles precisam saber que eles não têm tudo o que eles querem. A vida não é assim. Eles precisam ter contato com situações inseguras. Então, às vezes os filhos verem os pais ter uma certa discussão. No nível, não no nível hard, né, irmãos? No nível, sim, né? Sem xingamento, uma discussão, diga assim comigo, uma discussão sem desrespeito. Ou na sua casa não acontece isso, vocês não discutem, né? Então, a criança presenciar uma discussão, mas depois ela ver uma reconciliação e ver o amor entre os pais, é saudável. As crianças perceber que você, naquele dia, você não está bem. Hoje eu não estou bem, hoje seu pai está nervoso, hoje sua mãe está daquele jeito. Isso faz parte da vida, porque lá no emprego, um dia no serviço dela, ela vai tomar na cara do patrão, do professor, do diretor, onde ela vai estar. Tem dia que o diretor vai xingar, ninguém vai ficar tratando ela. Ai, por favor, faz esse serviço para mim. Não, ele vai ser cobrado no serviço. E você tem pessoas que pedem demissão nas empresas, eles não conseguem conviver com o ambiente de conflito, eles não conseguem ser traídos. Não é verdade? É engraçado porque a Bíblia fala de um jovem que foi traído pela família, mas ele teve uma total resiliência em todo o processo, que foi José. Foi vendido, foi traído, foi tido como escravo. 10 irmãos tramaram a morte dele, foi acorrentado, açoitado, humilhado, passou fome, ficou numa prisão cheia de xixi, de cocô. E quando os irmãos foram pedir perdão, ele falou, não, eu fui enviado, eu sofri tudo isso aqui porque Deus quis que eu sofresse para o meu bem, para o bem de vocês também. Está tudo certo aqui, não tem problema nenhum entre nós. E José era um menino, diga assim comigo, José foi muito amado. Muito amado, mas eu não acredito que José foi mimado. Porque senão José não teria conseguido superar emocionalmente toda a rejeição e toda a humilhação física e psicológica que ele passou. Conflito entre os pais, cuidado. Quando vocês discutirem, discute com respeito, vê o que vocês estão conversando perto das crianças. Hoje as crianças elas têm 2 medos. Isso a gente escuta as crianças nos contar. Primeiro, o que elas são, se elas são homens, se elas são mulher, é um medo muito grande das crianças. E segundo o medo das crianças, se elas vão morrer de uma morte violenta, se a mãe e o pai vão morrer na rua, um tiro, se vai chegar um ladrão na nossa casa. Porque elas veem isso no jornal, na televisão, ligada na casa.
Então, cuidado para você não gerar pânico nos seus filhos. Uma vez nós fizemos um encontro de crianças, foi lá em São Simão esse encontro, e a gente entregou um questionário de libertação para as crianças. Irmãos, 100% das crianças, quando perguntava medo, era o medo se ele era homem ou se ele era mulher. A insegurança com a sexualidade. Segunda forma de se sentir inseguro. Falta de disciplina. Falta de limites. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso, sobre a criança entregue a si mesma? Diga assim comigo, a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma. Ela vem envergonhar o seu pai e a sua mãe. A disciplina, principalmente na adolescência. O adolescente ele precisa ter limite. Hora de chegar, hora de sair. Com quem que você está andando? Traz os seus amigos aqui dentro de casa. Dentro do quarto não é lugar de você ficar com seus amigos. Não deixe seus filhos brincar dentro do quarto, seja em que idade for, de porta fechada. Não deixe as crianças tomar banho sozinhas, de porta fechada. Pai não toma banho com filha e não dá banho na filha. Pai não beija a boca de filha, nem mãe beija a boca de filho. A partir de uma certa idade, 3, 5 anos, a criança vai perder a inocência. Não deixe mais seus filhos verem vocês sem roupa. Isso gera um conflito, gera insegurança na criança. Eles vão pensar, principalmente a menina, que muito cedo ela pode ver qualquer homem pelado e qualquer um pode beijar a boca dela. Isso gera uma insegurança emocional na criança. A disciplina, a gente pensa assim que vai ferir, ou tolir, ou deixar... Não, quando o filho sabe que ele tem um limite, que ele tem uma área onde ele pode agir, do que sim e não fazer, você aumenta nesse sentimento do que é valoroso, o que é precioso, do que é bom, do que não é bom. Ele se sente o quê? Quer dizer, então, que mesmo meu pai não queira, mas eu estou aqui seguro. Irmãos, na hora eles vão reclamar, mas lá na frente eles vão te agradecer o que você está fazendo por eles. Disciplina. Outra coisa que gera muita insegurança, a ausência dos pais. Pais ausentes. Se você quer ler um livro muito bom, existe um livro chamado Paredes do Meu Coração. Esse livro foi escrito por um médico. Ele fala sobre a síndrome da ausência paterna. Isso é uma síndrome que... A mãe, ela é muito importante na nossa vida, óbvio. Mas a palavra de um pai, a presença de um pai, tanto é que o Vanei cita muito o pai dele nas palavras, ele perdeu o pai com 13 anos. Mas todas as frases que o pai disse estão na cabeça dele. Estão na alma, cravadas, escritas no coração dele. Porque mesmo que o pai fique menos horas que a mãe, a palavra do pai, ela marca 70% da nossa vida. Você pode não ter o dia inteiro, pai. Mas você chegar em casa, você sentar com seus filhos no chão, chama para jogar bola. Final de semana, vai soltar pipa, vai para um parque, vai para a roça, vai para um... Irmãos, faça um parque da sua casa de desligar o celular final de semana, domingo. Gente, se for urgente, me telefona que eu vou desligar o WhatsApp aqui em casa. Pais, pelo amor de Deus, senta com os seus filhos. As crianças hoje, elas não recebem nenhuma palavra, nem o olho no olho dos pais. A ausência dos pais está demais. Até na igreja, a gente tem que tomar cuidado com muita atividade, que às vezes rouba o nosso banco de horas. Na nossa casa, como família. De deitar na cama, fazer o filho dormir, contar uma história. Que seja assistir um filme, que seja às vezes sentar e jogar um videogame com o menino, mas fica ali junto no videogame. Não deixa o menino no videogame e você no celular, não. Se é para jogar videogame, então senta e joga com ele o videogame.
Eu prefiro a natureza, mas cada um tem o seu gosto, né? A ausência traz insegurança, às vezes perda, morte, divórcio. Críticas constantes, essa aqui é a principal. Críticas. Crítica demais gera na gente um sentimento de tudo que eu faço nunca está bom. Né? Às vezes, a criança arrumou o quarto ali pela primeira vez. Ou tirou uma nota boa. Tirou 8. Não, mas você tinha que ter tirado 9. Você tinha que ter tirado 10. Mas 8 não está bom, não? Né? Não fez mais que obrigação. Essa frase é ótima. Margarida, ótima essa frase. Não fez mais que obrigação. Não, irmãos, dá um incentivo. Dá um elogio. Quem que não gosta? É muito interessante quando você vai ler o Evangelho de João. Ele fala muito do relacionamento de Jesus com o Pai. Né, Gustavo? Eu acho muito legal quando Deus chega para Jesus, Jesus sai do batismo, ele fala o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Depois, quando Jesus passa pela transfiguração com Pedro, João e Tiago, né? Lá no Monte da Transfiguração, novamente Deus aparece e fala assim, olha, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O que Deus está fazendo? O que o Pai está fazendo com o filho? Está elogiando o filho, falou, meu filho, você me dá muita alegria mesmo. Meu parceirão, deu sua vida para sofrer por todo mundo. Críticas constantes. Diga assim comigo, pessoas são mais importantes que coisas. Não dê presentes quando talvez você precise dar mais é amor e presença física com seus filhos. Uma vez, eu fui cuidar de um menino, ele devia ter uns 10, 11 anos, com obesidade assim para uma criança, já obesidade mórbida, muito obeso. E o pai levou esse menino à consulta. E São Simão, mas estava trabalhando com usina, ele trabalhava numa usina. E eu falei assim, olha, ele está muito obeso. E eu não sei se o senhor sabe que essa obesidade, nessa idade, pré-adolescência, diminui a testosterona, pode ser que ele não desenvolva o órgão genital dele como poderia, por falta de hormônio. Esse homem ficou tão ofendido comigo, comecei a falar de alimentação. Ele faltou me bater naquela manhã. Falei, doutor, porque quando eu era pequeno não tinha nada disso. Meu pai não podia comprar refrigerante, a gente era muito pobre. Meu sonho era tomar um sorvete, era comer pizza, comer sanduíche. Lá em casa não tinha comida. Eu falei, pai, eu sei disso. Mas eu garanto para você, se eu comprar banana, mel, aveia, fruta, fizer arroz, feijão, der carne todo dia, você vai gastar até menos do que o que você gasta com refrigerante, pizza, sanduíche, salgadinho, e era 2 litros de coca por dia nesse menino. Eu falei, vamos fazer um desafio. Esse mês, então, o senhor vai anotar num papel o que o senhor vai gastar de besteira e o que o senhor gastaria de comida. Se eu ver que o senhor gasta com besteira, daria a prestação de uma moto, daria a prestação de uma casa, daria a prestação de um carro, daria para o senhor já fazer uma poupança, pagar futuramente uma faculdade para o seu filho, e eu vou provar para o senhor que os hormônios dele estão tudo alterado. Irmãos, estava quase zerada a testosterona do menino. Ele fez as contas. Na hora que ele viu o exame, que ele mostrou no papel o cálculo que ele fez, ele me pediu desculpa. Coisas não são tão importantes, aliás, não são importantes. A Bíblia fala que é melhor um bocado de coisinha, é melhor a pobreza com paz do que a fartura e uma casa cheia de briga, de rixa, de contenda. Então, sejamos nós de classe baixa, média ou alta, irmãos. Estou aqui falando para todos sem que eu defender a vida financeira de ninguém. Amém? Amém? Porque eu corro o risco também de ter muito. Eu fui criada com muito. Né? Depois, meu pai entrou numa crise financeira violentíssima. Mas eu tinha carro próprio, eu tinha apartamento próprio, eu tinha cheque ouro, tinha cartão.
E de repente a nossa vida fez assim, ó. Que eu terminei a faculdade com um filho adotivo. Graças a Deus, o Voni me ajudava já a suprir muitas coisas do Gabriel. E teve um dia, fazendo medicina, que eu tive que pedir. Eu esmolei no ponto de ônibus, porque estava tão... Eu ia a pé para a faculdade. Andava 45 minutos a pé, voltava a pé. E um dia estava tão frio aquela manhã. Eu falei, Deus, meu pai e minha mãe não precisam saber disso. Eu cheguei no ponto de ônibus. Eu falei, gente, alguém que tem um dinheiro para me emprestar, para me pagar uma passagem de ônibus? Porque está muito frio hoje para voltar para casa a pé. Agora, se eu não tivesse tido, não tive formatura. Que médico que forma não quer ter uma formatura? Eu não tive formatura, não tive festa de casamento. Nós casamos com R$500. E uma criança. Quer dizer, se eu não tivesse tido uma criação que me ajudasse a ter uma resiliência de ser feliz com dinheiro ou sem dinheiro, como eu ia me sentir naquele momento? Porque eu não podia mais ter a qualidade de vida financeira que eu tinha. Mas por quê? Porque meus pais me ensinaram que pessoas valem mais que coisas. Vocês estão entendendo como isso é muito sério? Cuidado como você está tentando, às vezes, mostrar o seu amor. Com coisas, dando tudo o que o seu filho quer. Seja você em que classe social você seja. Diga assim comigo, pais ansiosos, medrosos. Eu fico pensando, como é que será que esses judeus criam os filhos nessa guerra, né? A coragem desses rapazes. Mas vocês viram os vídeos? Sim, eu amo Israel. Eles estão no campo de batalha dançando alegres. Né? Com alegria, eles vão dançando para a guerra. Que coisa diferente do que a gente ensina hoje para os nossos filhos, né? A gente poupa demais. A gente passou pela guerra e tal, e não sei se foi a Ana Maria, se foi a Ana Paula, alguém me falou assim, que a Laiane falou assim, não, a pastora Luciana está ótima, ela foi criada para isso, para esse momento na vida dela. Eu falei, a Laiane acertou, assim, ela leu. Né? Você dá um exemplo bom. Meu pai é muito corajoso, né? Minha mãe é muito corajosa. Meu esposo é corajoso. A gente é uma família corajosa. Então tem que tomar cuidado, né? Para não ser imprudente. Mas eu vi uma vez de Curitiba, não tinha o Gabriel ainda, foi no ano que eu conheci o Voneir, não foi? Acho que eu tinha 23 anos. Vi eu no carro, uma moça que morava comigo, a Terezinha, e nessa viagem eu coloquei meu teclado assim, era um Uno, um ponto o que era aquele Uno? 1.5, 1.3, todo pitimbado, que meu pai pegou um negócio, esse carro foi um processo na minha vida. E aí, irmãos, eu coloquei um teclado da cadeira grande, como sempre, né? Não gosto de teclado pequeno, graças a Deus, porque o teclado ficou no meio, entre eu e a Terezinha, o case do teclado assim. E passando ali, Prata, em Minas Gerais, e aí, um dia antes da gente viajar, e meu pai era assim, por ele podia sair 10 da manhã de Curitiba, viajar o dia inteiro, à noite também, sozinho, chegar aqui de manhã. Meu pai nunca me disse assim, você precisa ter medo. Mas eu não sei o que é o sentimento de medo. É um sentimento que eu não sei. Rio Claro, Rio não sei o que, ele perto de São Luís, pula no rio e nada. A gente tinha que atravessar o Rio Claro a nado. E atravessava. E nunca afogou, não. Ele jogava a gente no rio. Cuidado com as pedras. E Deus tomava de conta. Era desse jeito. O muro, pula do muro. Não vai quebrar pé, não. Pode pular do muro. As crianças hoje não conseguem subir no pé de goiaba. Irmãos, eu tinha mais de 4.000 pacientes. Eu fazia pesquisa de boca de urna. Nenhum dos meus pacientes sabia pular corda. Nenhum paciente meu sabia pular corda. Se tivesse que subir uma escada, era um Deus me livre. Seus filhos sabem pular corda? Vou contar aqui o final. E vindo de Curitiba, passava por Prata, né? Estava chovendo,
tinha muita ondulação no asfalto. Eu capotei o carro. E graças a Deus, um dia antes, 2 rapazes da igreja, o Peter, que é bem alto, o Peter tinha mais de 1,80 m, e o Rudy, assim, pastor, nós vamos com você. Eu disse, nós vamos com você, para vocês não ir sozinhas, 2 mulheres. Eu quero aproveitar e passear lá na sua igreja e ver seu pai. O Peter gostava muito do meu pai. Eu falei, beleza, então graças a Deus que esses 2 rapazes vieram conosco. O carro capotou 3 vezes e tinha um barranco assim, saiu da pista e desceu uma ribanceira que tinha assim, uma descida. Graças a Deus que ele parou com a roda para baixo. E deu perda total. O teto amassou completamente. Eu com medo do carro pegar fogo, e chovendo, abri o carro rapidamente, desci. E abri a porta para a Terezinha descer. E o Peter e o menino vieram pelos vidros, era 4 portas, saíram também correndo. E descem que pega fogo. E o carro capotado. Fui para a rodovia, pedi ajuda. Parou um motorista de ônibus, falou, o posto policial é bem ali, eu levo você. Eu deixei os 3 vigiando o carro e fui. Cheguei no posto policial, que era quando eu tinha celular, pedi o telefone para o guarda, falei o que aconteceu. Liguei para o meu pai falou assim, você capotou o carro? Você machucou? Não. Então pega o carona e vem embora. José Rodrigues. Eu lembro que na hora que o carro, que caiu, eu até vou falar isso aqui, eu até menstruei na hora, porque foi um susto, né? A menstruação desceu, senão a minha calça sujou de sangue. E eu falei, então... Aí o policial conseguiu um guincho para mim, guinchou o carro até o posto policial, e nós fomos para o asfalto pedir carona. Fomos para Goiânia de carona, na carroceria de uma caminhonete atrás, sem capota. O homem falou, não, vai ser até bom vocês ir comigo, porque a caminhonete está vazia, está balançando demais a traseira. Bem-vindo ao clube da coragem. Vocês estão entendendo, irmãos? Você quer que o seu filho um dia seja um juiz e saiba viver debaixo de uma pressão bem forte? Você quer, às vezes, que seu filho seja um cirurgião e na hora ali essa cirurgia zanga, dá uma hemorragia e ele consiga ali salvar a vida de uma pessoa? Você quer que seu filho saiba enfrentar problemas e resolver os problemas? Né, Ju? Passar por tragédias e saber conviver com elas. Você tem que... É isso aqui, ó. Pais inseguros, ansiosos, cheios de medo, vão gerar uns bananão. Essa geração aí da psiquiatria que não consegue vencer nada. Vamos continuar. O que gera segurança? Vou falar rápido. Opiniões diferentes, tratadas com respeito. Seus filhos precisam saber, debatam as opiniões na mesa, conversem. Outra coisa que traz segurança, amor dos pais aos filhos. Sentir o amor profundo dos pais ajuda a superar vícios, doenças, drogas, más companhias, zombarias. O adolescente, ele fica com 10% do que os pais falam e 90% do que os amigos falam. Por isso você precisa ver bem como é que você foi que você supriu o seu filho na primeira etapa da vida, para que na adolescência ele não troque os amigos, troque você pelos amigos. Sentir muito amado. Muitos vão para as drogas, para a bebida, por ausência dos pais. Uma vida de união em família. Olha essa frase que legal. Um brinquedo pode ser esquecido, mas o dia em que o pai ensinou a usar o brinquedo, não. Olha que frase legal. Eu vou ler de novo. Sabe quando você compra um brinquedo e joga lá para o filho? Ah, bom, isso que você quer? Um brinquedo pode ser esquecido, mas o dia que você brincou com o seu filho com esse brinquedo, não. Quem lembra que de um dia alguma coisa que seu pai ensinou você a fazer? Outra coisa que traz segurança, eu já falei, ordem e disciplina. Outra coisa que traz segurança, toque físico, carinho, abraço. Diga assim comigo, falar todos os dias. Eu te amo. Dá um sentimento de pertencimento. A criança precisa sentir que ela pertence a você.
que você é o dono dela. No dia do casamento, você vai entregar para outro dono. Né? Cadê os pais das meninas? João Neto? Daí, Danilo, Lara já está assim, né? Daqui mais uns 6, 7 aninhos, os candidatos estão lá na porta. A Lara está aí? Pertencimento. Irmãos, em nome de Jesus, abraça seus filhos todo dia e fala para eles, eu te amo. Mamãe te ama, papai te ama. Dá um beijo, vai para a escola. Tem idade que criança tem vergonha dos pais levar na escola, né? Eles não gostam mais que a gente leva, né? Tá certo, é a adolescência. Deixa eles sozinhos na última esquina lá da quadra. Está dentro da adolescência. Mas chegou em casa, né? Esse que eu estou falando assim, meu filho, nós temos que ter a noite do filho antes de você casar. A noite da mãe do filho, né? A mãe da noite do filho, da gente abraçar, beijar. Próxima necessidade da criança, do ser humano, a aceitação. A aceitação é um pouco diferente da significância, do significado. É eu entender que aquela pessoa, ela tem uma utilidade. O que me faz ser contratado numa empresa? Eu ser aceito por uma entrevista numa empresa. O fato de que eu sou útil naquela empresa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa igreja aqui é uma igreja de muito serviço, né? Todo mundo entra na escala do pastor Renato, que está indo embora, graças a Deus, né? Mas Deus vai levantar outro, né, Gustavo? Porque o reino de Deus, você chega, você se sente útil. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Com isso, você sente que você faz parte do negócio. Opa, peraí, eu estou na equipe. Eu estou dentro. Eu estou dentro da guerra. Estou dentro do... Vamos lá, vamos embora. Vamos vestir a camisa todo mundo junto. Isso faz você se sentir Não interessa se você fala pouco, se você é homem, se você é mulher, se você é preto, se você é branco, alto, magro, analfabeto, se você tem doutorado. Você se sente dentro da equipe e você vai poder contribuir com aquilo que você sabe fazer. Porque com os nossos filhos a gente não é assim. Aí eu quero falar um pouquinho rapidamente aqui, hoje, do déficit de atenção e hiperatividade. Do autismo, hoje as pesquisas falam que de cada 44 crianças brasileiras, uma é autista. Difícil conviver com essas crianças? Difícil. Não vem escrito na gravidez, não tem exame para a gente já, tipo algumas síndromes, né, genéticas, que você vai lá, faz o exame, você vai saber se tem alguma síndrome. Não tem, é uma coisa assim, totalmente segura. Tem um exame genético que se você pode fazer, com a sua bochecha, que fala se tem traço de autismo na sua família. Esse exame existe. Mas dizer se aquela criança vai nascer ou não, não tem. E a gente ter paciência, a gente aceitar, isso é tão inconsciente no ser humano que tribos até hoje no mundo, quando nascem deficientes, o que eles fazem com as crianças? Matam, enterram vivos. O déficit de atenção, então, a criança muitas vezes é rotulada como uma criança preguiçosa, uma criança que não presta atenção, uma criança que tem menos inteligência, uma criança que tem menos capacidade. Fulano é preguiçoso, fulano é preguiçoso. Não, fulano talvez precise de remédio para ativar, de terapia, de exercícios cerebrais. A família tem que entrar à escola. As crianças que têm déficit de atenção, eu morro de dó, porque elas têm direito, por lei, a fazer prova oral. Eles não precisam fazer prova escrita, eles vão tirar 1, 2, 3, 4. Toma Ritalina, vai para 9. Tira a Ritalina, cai para 0. Por quê? Eles têm uma capacidade de decorar e falar melhor do que a escrita. Mas a ignorância, a falta de conhecimento, é o pior veneno que existe. A falta de conhecimento de causa, e às vezes você rejeita o seu filho. O autismo, o cérebro deles não funciona igual o nosso. Tem criança autista extremamente inteligente. Você tem o Asperger, que eles são gênios. São músicos maravilhosos, esportistas maravilhosos.
Aí bate na criança. Bate, 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 mas nem tudo é resolvido com cinto na nossa casa, não. Nós vamos falar de disciplina já, já. Mas tem coisa que você vai resolver conversando, estudando. Talvez você seja hiperativo. Talvez eu cuidava de uma família aqui. A mãe, eu posso falar, porque ela fala isso de boa. A mãe teve um filho autista. O segundo autista. O terceiro autista. O quarto autista, o quinto autista. Doutora, até que eu percebi que eu fiz um teste em mim. Eu sou autista. Eu sou autista. Meus filhos pegou tudo o autismo de mim. E o meu marido lá em casa, só Jesus na causa dele. Porque cada um tinha um nível. Imagina essa família, irmão, o desafio dessa família. Eu amava quando eles chegavam, eu fechava um horário na clínica, assim, uma tarde só para eles. Ficava só nós lá. Eu, ela e os meninos. Era até legal. Porque era muito interessante, eu aprendia muito com ela. Porque o autista, você tem que dar comandos curtos. Não adianta você falar para a criança autista, não sobe nessa escada, porque aqui em cima só o pastor sobe. Não, você tem que falar frases de 2, 3 palavras no máximo, para que eles entendam comandos curtos e rápidos. Gestos. O lugar de colocar as coisas em casa. As cores. O barulho. Tudo influencia. Aí tem uma música tocando, tem a televisão ligada, você quer que o menino autista senta. Não vai sentar. O cérebro dele não é igual ao seu. Irmãos, nós precisamos estudar mais. Buscar conhecimento. A Bíblia fala que o conhecimento liberta. A Bíblia fala, o meu povo morre porque não tem conhecimento das coisas. A aceitação. Amém? Senso de utilidade. Onde é que eu posso manifestar uma não aceitação? A comparação. Comparação com outros filhos, comparação com colegas de escola. Nem sempre o que tira a maior nota na escola é o mais inteligente, o mais capaz. Existe um homem chamado Netter. Ele foi reprovado em todas as matérias da medicina. Foi um péssimo aluno. Se não me engano, era inglês ou francês. Ele largou a faculdade de medicina. Não tirava nota. Mas era um excelente desenhista. Vou fazer o que da minha vida? Ele começou a desenhar o corpo humano. Para você pesquisar na internet, os Atlas de Anatomia Humana de Netter. Ele começou a desenhar o corpo humano, à mão, desenhos, tanto do corpo humano, como de pessoas com alguns tipos de doença. Irmão, se você vê a obra que esse homem fez, ninguém nunca mais fez o que o Netter fez. E tinha as notas péssimas. A nota não vai mostrar que o seu filho é capaz. Tem médico maravilhoso na nota, mas quando você senta na consulta com ele, é uma lástima. Porque ele não sabe relacionar, não sabe resolver problema. Não sabe seguir uma linha de diagnóstico e de solução para aquela pessoa. Você tem pessoas que passam em concurso, com a nota lá em cima. Ainda mais hoje com a Ritalina para fazer concurso. Né? O povo toma Ritalina até o dia do concurso, depois para. São péssimos profissionais. Você vai atender com a pessoa é preguiçosa, incompetente, sem educação, não sabe nada da empresa. Não, é uma lástima. Então, nota, cuidado. Você não fazer da nota um parâmetro para você aceitar o desenvolvimento e empenho do seu filho. Diga assim comigo, esperar que os filhos sejam ou alcancem o que eu não alcancei. Né? Ponto. Superproteção. A superproteção, ela gera medo, insegurança, é uma forma de eu sentir que eu sou inútil, incapaz de cuidar de mim. A superproteção é uma forma de rejeição. Cuidar demais, você transmite às vezes muito mais medo e uma incapacidade da criança enfrentar o mundo. A presença paterna excessiva demais rouba da criança a confiança. Você tem que deixar ele machucar o joelho lá na pedra e ralar o joelho. Ralou o joelho, tá com vinagre com sal, sara na hora. Não, meu filho ralou o joelho, vamos para o pronto-socorro.
Fica 3, 4 horas no pronto-socorro para fazer um curativo, irmãos. Eu estou brincando? O dia da vacina, doutora, pelo amor de Deus, quer que eu dou para o meu filho? O que você dá para vacina? Não dá nada, gente. Não pode sentir a dorzinha da injeção, não. O Josué acho que tomou uma bezetacil. Eu falei, meu filho, vira a bundinha para cima, vai doer. É uma bezetacil, mas é para o seu bem. Amanhã você está... A Edna, a enfermeira que fazia as bezetacil no Josué. Está aí vive, irmão, não morreu com bezetacil, não. O excesso, sabe? Nossa, porque se meu filho... Irmãos, eu até assim, eu gosto de colégio evangélico. Não tem nada contra. Escola com princípio. Não tem nada contra. Interpreta o que eu estou querendo dizer. Mas nós temos que criar filhos que consigam enfrentar o mundo. Eu tive colegas com cesta de maconha. Estudei sempre nos melhores colégios de Goiânia. Gente que tinha dinheiro, cocaína e maconha no recreio. Um dia eu peguei uma maconha e falei assim, não acredito nisso. Joguei no vaso de descarga. Você jogou fábrica, você não me deu. Eu falei, gente, eu vou usar maconha. Porque eu aprendi desde criança que aquilo era bom para mim. Usar maconha para quê? Sabe, cuidado, para você às vezes não criar seus filhos numa redoma, onde eles não vão conseguir enfrentar o mundo lá fora. O que é bom para as crianças se sentir aceita? Trate os seus filhos igualmente, amém? Com o mesmo nível de justiça, mas entenda que eles têm personalidades diferentes. Aceite os amigos do seu filho e valorize as escolhas que ele faz. As pessoas são diferentes. Conheça os amigos dele, irmão, pelo amor de Deus. Dedique tempo. Diga assim comigo, preciso ser humilde e admitir as minhas falhas também, diante dos meus filhos. Vocês já fizeram assim um feedback na sua casa? Lá em casa a gente já fez alguns. Antes a gente ir embora agora, de novo, sentamos na mesa e vamos, olho no olho, cara na cara, vamos lavar a roupa suja. Ah, você errou comigo nisso. Pois é, você errou nisso. O senhor e a senhora errou nisso. Outra coisa, vamos resgatar o senhor e senhora na nossa casa? Vamos resgatar os filhos e falar assim, bênção vó, isso é tão bonito aqui em Goiás. Não é? Olha que coisa bonita. Resgata isso. Seus filhos têm que conhecer o princípio de autoridade. Assim como nós temos que aceitar eles, eles têm que aceitar a nossa autoridade. Resgata o senhor e senhora. Diga assim comigo, olhar nos olhos. Diga assim comigo, tratar bem os filhos. Como eu trato as outras pessoas. Não é porque é filho que vai esculambando. Ponto 4, disciplina. Vamos repetir, disciplina. Abra comigo Provérbios 23, 14. Já estamos acabando aqui. Provérbios 23, 14. Irmãos, eu não sei quando é que a gente vai voltar aqui. Se vai ser daqui um ano e alguns meses, 1 ano e meio, não sei. Então, vamos com paciência aqui me ouvir, amém? Queria que, se for preciso, a gente estender um pouquinho o horário, mas eu acho realmente assim muito importante, muito importante. Provérbios 23, 12 a 14. Aplica o coração ao ensino, os ouvidos às palavras do conhecimento. Versículo 13. Não retires da criança a disciplina, pois a fustigarás com a vara e ela não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A disciplina ela tem 2 aspectos. A palavra disciplina vem da palavra discípulo. Discípulo faz o que vê o mestre fazer. Então não adianta eu falar para o meu filho fazer exercício, atividade física, se eu morro de preguiça e fico no sofá. Não adianta eu falar para a criança não mentir se eu minto, se eu roubo imposto de renda.
se eu minto para o governo, se eu minto para o meu contador. Não adianta falar para o meu filho não ver uma coisa pornográfica no celular dele, se eu vejo. Não adianta falar para o meu filho não ficar no celular, se eu fico o tempo todo nesse celular. A palavra disciplina, ela está ligada a 3 coisas. Diga assim comigo: ensino, instrução e treinamento. Eu vi um vídeo uma vez de uma família dos Yakults. Os Yakults tem aquele fermentado Yakult. Esse nome Yakult vem de uma tradição de pessoas na Sibéria, onde o principal alimento deles é o leite fermentado das vacas, que é guardado e vai virando aquela coalhada e queijos nos invernos da Sibéria. Lá existe a maior fabricação que passa de tataravós entre pais e filhos. Muito legal. Os pais, eles pegam a mão dos filhos, ensinam eles a modelar facas de aço. São facas vendidas caríssimas no mundo inteiro. O pai pega a mão e desde pequenininho o menino já aprende a modelar ali a faca e fazer aqueles modelos de faca. Treinamento. Como é que uma criança aprende a andar? A gente segura na mãozinha da criança, ela vai? Tem que segurar na mão, tem que treinar. O ser humano, a gente não é treinado, irmãos, num passe de mágica. Treinamento é dia após dia, treinando, ensinando, instruindo com paciência. Que Deus nos perdoe, nós já erramos nisso, amém? Ensino, instrução, treinamento. Como que eu vou ensinar meu filho? Como é que eu vou corrigir? Como é que é a questão de disciplina? Essa fustigar com a vara. Já falei um pouco do TDAH, já falei um pouco sobre a criança autista. São situações especiais que você precisa buscar ajuda neuropsicológica para conduzir seu filho nisso. Eu li um livro muito bom que chama-se Disciplina, um Ato de Amor. Esse livro deve ter umas 30 folhas, é bem fininho. Foi o melhor livro da minha vida que eu já li sobre educação de filhos. A criança, quando ela vai ser disciplinada com a vara, ela precisa sentir que ela está sendo humilhada. Humilhada. A surra é uma humilhação, você concorda comigo? Mas tem que ser num quarto, com a porta fechada, em particular, não é na frente de todos, não é um tapa na cara, não é um beliscão, não é um puxão não é pegar a cabeça rodando menino, não é pegar um cinto igual uma louca, e o cinto acertar na cabeça, nas costas, onde tiver que acertar. Não é pegar um chinelo e falar, para com isso. Né? Vou te dar duas chineladinhas. Não é bater na mão, porque a mão a gente usa para dar carinho. Não é também dar lá sem bater no até a criança desmaiar. Não estou falando de espancamento, irmãos. Eu não estou falando de você sair gritando com o seu filho na ira. Ira é pecado. A Bíblia fala que a ira mora no íntimo de uma pessoa insensata. E a Bíblia fala que a ira do homem não produz justiça de Deus. Talvez quem precisa apanhar é você. Se você trata seu filho com ira, com gritaria, você senta com a criança, mamãe, papai, seja quem for, você vai levar agora 5 varadas. Pega lá uma varinha de goiabeira, uma varinha de amora, um pouquinho mais grossa. Porque você fez isso e isso. Ora com essa criança, eu vou te ensinar. Mostra na Bíblia. A palavra de Deus fala que se eu fizer isso, o que com você, meu filho? Eu vou livrar você do inferno, da mentira, da rebeldia. Criança que não obedece pai e mãe, não vai obedecer a Deus. Tem pessoas que elas não entendem, é incrível isso na igreja. A gente fala de rebeldia, as pessoas não têm uma compreensão espiritual do que é a rebeldia. Porque elas não foram corrigidas corretamente, elas desobedecem a Deus.
elas não são fiéis, elas não são leais, elas chegam na hora que elas querem no trabalho, elas se vestem de qualquer jeito, elas não têm organização na vida, porque elas não foram disciplinadas, elas não têm caráter. Aí você senta a criança, dependendo do tamanho, se for, a partir de um aninho, um ano e pouco, você já pode começar a bater no seu filho. Antes disso, não. Já vi pais cometer o crime. Uma criança com 5, 3 meses, batendo na criança porque está chorando. Espera aí, gente. E se ela tiver um refluxo, ela não é capaz de comentar um bebê de 5 meses. Não obedece 5 meses e falar, cala a boca e vai dormir agora. E se ele tiver um refluxo, uma infecção de urina, se a fralda está incomodando, o berço, o calor, o frio, às vezes quer ficar mais perto da mãe, quer mamar mais um pouco. Está com fome. O bebê não é obrigado a dormir a noite inteira, até ele fazer o ciclo do sono. Tem pessoas que fazem o ciclo do sono com 6 anos, tem criança que faz o ciclo do sono com um ano e pouco. O cérebro dele é diferente. A cognição dele não está pronta. Mas tem criança que já apanhou com 3 meses, com 5 meses de idade. Isso é ignorância. Agora, a partir de um ano, a criança consegue seguir pequenos comandos. Rotinas de sono, rotina de quarto, hora de comer, tomar banho. Você senta aquela criança, tira ali, se for o menino, tira a cuequinha, tira a menina, senta no seu colo. Dá 5 varadinhas ali, abraça, beija, fala que ama, faz uma oração, fala, Senhor, eu amo tanto meu filho. Em nome de Jesus, eu expulso agora o espírito de rebeldia, de mentira, de desobediência na vida do meu filho. Está quebrado. Mas dê o exemplo. Porque o seu exemplo fala mais que as suas palavras. A sua honestidade, a sua hombridade, olhe como você trata os seus pais. Você chama o seu pai de senhor e senhora. Você trata o seu sogro e a sua sogra como seu pai e sua mãe. Os seus filhos veem que você entende a vida do seu sogro, porque são pais, né? O princípio de autoridade, eles veem em você essa autoridade. E os seus filhos veem em você honrando os avós. O relacionamento dos avós com os pais e com os netos é uma coisa muito importante na família. Muito importante na família, porque traz sobre a criança essa coisa da hierarquia. Meu pai e minha mãe pode ter o defeito que for, mas eu preciso ensinar meus filhos. O vovô não é perfeito, papai e mãe não é perfeito, mas mesmo assim você tem que honrar. Você tem que obedecer, tem que perdoar. E vamos andar a segunda milha como família. Nós estamos tentando acertar o caminho. Nós vamos chegar lá. Você está me entendendo? Mas naquele momento da surra, já viu que tem criança que fecha de ódio? De ódio. Não chora. Fica vermelho, de raiva. Geralmente 7, 10 anos, já tem a consciência. Uma criança de 7 anos, ela tem consciência das atitudes dela, ela pode ir para o inferno por desobediência. E já responde pelos atos dela. A Bíblia fala que a estultícia está no coração da criança. Está entendendo como é sério? Passou de 2, 3 aninhos, está com 7, 10, às vezes de 5 varadas, vai para 10, vai para 15. Mas tira a cueca do menino, já tiver menstruada, for mocinha, deita na cama, não é saindo, correndo. Você catando o menino para dar uma surra, não. Deita na cama, vira a bunda para cima, já for grande, não tira a roupa íntima mais. Mas põe um short, às vezes, um tecido mais leve, porque precisa sentir a dor e precisa sentir a humilhação. Ela tem que ser penalizada pelo que ela fez. Isso é muito sério, irmãos. Essa geração hoje que não sabe se é homem, se é mulher, que está nessa adolescência até 24 anos, é porque eles não foram treinados. Não foram instruídos. Segundo aspecto da disciplina, diga assim comigo, comunicação. Comunicação fala de postura de autoridade e tom de voz. A voz de você dar um comando não é a voz que você fala para fazer carinho. Quieto.
A gente às vezes atende criança no consultório que falta eles derrubar o teto. Eles sobem tudo. Eu já tive objetos no meu consultório roubado. Uma vez a mãe falou assim, nossa, doutora, só podia pôr mais brinquedo aqui, não sei o quê. Eu falei, o quê, para me roubar? Porque você vai comprar os brinquedos montessorianos, é R$800, R$1.000, R$500 o brinquedo daquele. Teve um dia que pendurou na brinquedoteca de uma forma que quebrou aqueles coisinhos, potezinhos de pôr os brinquedos. Eu falei, não vou pôr mais. Compensa eu investir nisso aqui. Por quê? Um tom de voz correto, de comando, pode salvar o seu filho uma hora num perigo. Às vezes é pular numa piscina, você fala, não! A criança para. Vai atravessar a rua. Vai descer do carro. Você salva a vida do seu filho com uma voz de comando dada da maneira certa, na hora certa. Não é para fazer isso. Pronto, acabou. Ah, não faz isso não. Né? Segundo aspecto, diga comigo, seja consistente. Não ameace. Viva o que você ensina. Tem que ter consistência. Nós temos que ser pessoas que os nossos filhos olhem para nós e nos respeitem. De falar, meu Deus, minha mãe é uma mãe de hombridade, meu pai é um homem de hombridade. Não ameace, porque a criança vai testar você. E não também faça ele obedecer com chantagens. Ele tem que obedecer simplesmente porque obedecer é bom. Não vai nessa das trocas, não. Porque muitas vezes a gente faz o certo, a gente é prejudicado na vida. E a recompensa vai vir só lá de cima. Não é? Seja consistente. Se você não fizer isso, você vai apanhar. A criança vai e faz, você não bate. Ele vai fazer de novo para te testar. Segundo aspecto, diga comigo, não corrija na mesa. Na hora da comida. Mesa é hora de criar momentos afetivos entre a família. Hora de comer junto. Aliás, coma junto com a sua família. Teve uma pesquisa feita por alguns educadores americanos que as famílias que comem junto na mesa, pelo menos uma refeição por dia, aquelas crianças todas atingiram os seus objetivos na vida. 70 e tantos % das crianças que tinham esse hábito de sentar na mesa, se tornaram adultos prósperos. Porque a família tinha o hábito de comer junto. Tem que ter o cantinho de fazer a roupa suja lá, ok? Evite palavras de zombaria, de sarcasmo com seus filhos. Sabe o sarcasmo, a zombaria? Quinta necessidade, elogios. Vamos correr aqui. Elogios. Já falei disso, não vou ficar falando muito mais. Deus elogiou Jesus em Mateus 3,17. Elogie, comente as qualidades dos seus filhos. Eles têm talentos diferentes. Seja sensível para perceber qual é o talento do seu filho. Amém? Sexta necessidade, amor. Não vou ler aqui 1 Coríntios 13. Tanto o amor entre os pais. O amor entre os pais faz as crianças ver que o amor pode ser uma coisa invisível que se torna visível. E ela passa a entender melhor o amor de Deus por ela. Quantas pessoas chegam na igreja, eles não entendem a paternidade de Deus, não entendem o amor de Deus, não entendem que Deus é amor, não conseguem ser amadas, não conseguem amar, porque elas não foram amadas. A maneira como nós amamos os nossos filhos afetará a forma como eles amam os outros. A higiene, você levar no médico, você levar no dentista, a hora de tomar banho, o quarto limpinho, a cama do seu filho arrumada, uma cama cheirosinha. Tudo isso faz com que a criança se sinta amada. Cozinhe para os seus filhos. As mães fazerem comida para os filhos, amém? Comida de mãe, comida de vó. Esse mês o Vonei viajou os primeiros dias, eu falei, eu não quero viajar para lugar nenhum, quero ficar com Josué.
né? Quero fazer comida para ele esse mês, quero ficar com ele, quero cuidar das roupas dele, já arrumei o guarda-roupa 2 vezes, já tenho que arrumar de novo. E, né, agora acho que a Sara vai arrumar a próxima vez. Né? Mas eu queria ser mãe, estou dizendo na frente dele aqui, né? É um filho maravilhoso. Mas é gostoso ser mãe, é gostoso cuidar. Mães, em nome de Jesus, cuide. Cuide do seu filho, cuide das gavetas, ensine eles a arrumar essa gaveta junto com você. E a última necessidade que todos nós temos, Deus. Olha essa frase. Todos nós temos um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus. Quem já sentiu que um vazio no coração? As crianças também têm esse vazio. Por isso que eles perguntam assim, mas como que Deus existe para sempre? O senhor já te perguntou isso? Quem fez o céu? Quem fez não sei o quê? A idade das perguntas, né? Do porquê. Por quê? Por quê? Porque no fundo, ele está sentindo esse vazio. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é a presença de Jesus dentro do coração deles e a certeza da salvação. A certeza da salvação com Jesus. Uma vez eu cuidava de uma menininha, não posso chorar contando essa história. Ela tinha uns 3 aninhos, 2, 3 aninhos. Ela sofreu um acidente, a mãe dela atravessando a rodovia de Chaveslândia para São Simão, ela entrou debaixo do bitrem. E a tragédia aconteceu. Mas dias antes da menina falecer, ela chegou para a mamãe e falou assim, mamãe, eu sonhei que eu estava no carro com a senhora e o carro fazia pou. E papai do céu fazia assim, ó, vem. E eu subia, mamãe. Dias depois ela foi e subiu. Né? Ela tinha um sentimento de quem era Deus. Ela sabia quem era Deus. Ela já tinha tido um contato com Deus. Essa criança. Irmãs, gere esse contato de Deus com seus filhos. Fale de Deus para os seus filhos. Leia a Bíblia com seus filhos. Vou pedir para a Nara me lembrar, que a Nara é boa para lembrar. Tem coleções de livros do Max Lucado, de vários autores. O C.S. Lewis, que fez as Crônicas de Nárnia. Tem histórias para você sentar, para você ler para os seus filhos, maravilhosas. E você vai passando Deus. Põe a mão na cabeça dos seus filhos, jejua pelos seus filhos. Jejua pelos seus filhos, para que Satanás não leve a alma dos seus filhos para o inferno. O diabo quer engolir os nossos filhos, irmãos. Ele quer engolir, às vezes a gente faz tudo certo, chega lá na escola, um colega estraga tudo o que a gente fez. Vigia, não desiste, ter filho é uma missão até o fim da nossa vida. Jejue pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Marque horários, qualquer horário do dia, meio-dia, 3 da manhã, 2 da tarde, seja que horário for. Pela salvação dos seus filhos, para o encontro de Jesus com os seus filhos. Uma vez Deus me revelou, o Josué estava lá em Uberlândia, estou contando porque ele está aqui. Eu falei, Senhor, e aquele negócio, Josué, o Voni estava viajando. Eu saí daqui, peguei o carro, fui na hora para Uberlândia. Deus mandou eu vim, meu filho. E nós fomos, Voni também foi nesse dia. E Deus nos usou na vida de Josué naquele dia, porque o Espírito Santo nos incomodou aqui. Deus nos fala com sonho. Quando você sonha alguma coisa com o seu filho, fique acordado. Às vezes é Deus querendo te mostrar alguma coisa. Olha as mochilas, olha a gaveta, olha os desenhos que ele está fazendo, olha as coisas que ele está escrevendo. Leve Jesus para o coração dos seus filhos. Porque a salvação, ela é individual, ela não passa de pai para filho. O seu filho precisa do encontro com Jesus. E às vezes as crianças estão na igreja, mas elas não estão tendo esse encontro com Jesus. Elas estão tendo encontro com uma equipe de pessoas, com um grupo de amigos.
Mas o fato do seu filho estar aqui na igreja não significa que já nasceu de novo, que ele já teve o encontro com Jesus. Não se acomode ali com o que eles estão vindo na salinha, a missão é sua. A responsabilidade é nossa. Amém?